Ó. Dorime, interrimo Que tiro foi esse? O principal objetivo do 360 não era apenas fazer o básico, uma evolução natural, ou seja, controle wireless, trazer um hardware mais poderoso em gráficos em HD e etc, que eram as evoluções que a gente já esperava para aquela época. Na verdade, a Microsoft já estava mirando num futuro onde as interações sociais iriam dominar não só os videogames, mas o mundo todo. Prova disso? Eu tô aqui agora em 2025 fazendo vídeo pro YouTube. A introdução do Xbox Live no primeiro console foi um conceito visionário e eles queriam pegar tudo isso, absorver tudo que aprenderam no Xbox clássico. Nos consoles começou o Xbox. Para isso, eles precisariam expandir o número de usuários na live. Então eles tomaram algumas medidas. Eles decidiram criar Xbox Live Gold, que seria um serviço pago com recursos adicionais, enquanto as funções básicas da live, como poder interagir com seus amigos, seriam gratuitas. Você comprava um Xbox, ligava o cabo de rede, criava sua conta, sua gamer tag e pronto, você estava conectado na live. E sim, eu sei que hoje em dia isso é óbvio, é o mínimo que a gente espera. Mas a gente está falando de 2005, o mundo era completamente É tudo novidade. hoje. Muita gente sequer tinha acesso à internet naquela época. O 360 trouxe desde o lançamento o sistema de conquistas, onde você comprava o Só jogo. um pausa aqui, galera. Nessa época aí que comentou 360 e tal, online, aqui no Brasil pelo menos, a gente tá muito focado no Play 2, né? A gente tinha pirataria, jogava Play 2, mas a gente quase não jogava online, cara. Pegar aquele joguinho piratinho, já botava ali, pouca gente jogava online. A internet era fraquinha na época, entendeu? Então sim, o Xbox 360 nesse ponto foi inovador e deu um banho aí no Play 2. E Sony só passou a competir quando foi o Play 3, né? Mas há muita gente no Brasil ainda tá no Play 2 ainda quando surgiu o 360, né? Teve esse espaço aí de um ano, aí lançou o Play 3, até o povo comprar o Play 3, que era caríssimo. Vamos botar aí que o Xbox ficou reinando aí um ano e meio pelo menos, né? Na frente, né? E os desenvolvedores traziam uma lista de objetivos para você completar tudo e ficava ali registrado na sua gamer tag. Todos os jogos que você tinha zerado, feito 100%, ficariam eternizados ali na sua conta. Você podia mostrar para seus amigos, olha, eu peguei 100% no jogo tal e etc. E a gente sabe que isso, apesar de ter nascido de um conceito simples, mudou de certa forma a indústria, porque a gente vê o tanto que as pessoas amam platinar hoje em dia. Miletar jogos hoje no PlayStation, na Steam, no Xbox, virou até mercado. Eu pessoalmente, tá? Eu prefiro. Eu sou fã, eu gosto dos dois consoles. Gosto mais dos exclusivos do PlayStation, tá? A maioria. Mas questão de conquista, o modo de conquista do Xbox me cativa mais. Eu vi meus vídeos aí achando o modo de conquista aí do PlayStation melhor, né, de troféu, de platina, mas eu gosto mais do Game Score, cara. Me atrai mais, tá? Essa aí eu acho que é gosto de cada um, né? Isso. Tem gente que vende platina no Mercado Livre. E o lugar onde introduziram isso foi o Xbox. Eles introduziram um marketplace online dentro do console, onde você podia baixar DLCs, posteriormente possibilitando até comprar jogos digitais e baixar eles no console, coisa que já existia no PC, porque a Steam foi criada em 2003, mas nos consoles de mesa era algo inédito. E o Xbox já estava mirando nisso em 2005, quase 20 anos atrás. Antes das redes sociais chegarem onde chegaram, antes da internet virar o que virou hoje. Então, querendo ou não, do ponto de vista social, do ponto de vista de olhar para um console de videogame e enxergar um mundo de possibilidades, interação social, o Xbox 360 era sim um console à frente do seu tempo. The next generation doesn't start until we say it does. And today, PlayStation 3 is real. The future becomes reality. Apesar de eu particularmente ser fã da plataforma PlayStation e das franquias dela principalmente, eu acho que até os fãs concordam que a Sony historicamente tem uma tendência de sempre se tornar arrogante até demais quando ela tá no topo. A gente vê um reflexo disso Play 5, por exemplo. PlayStation 4 foi um sucesso absurdo, PlayStation 5 continua sendo um sucesso absurdo e a Sony se vê no direito de tomar as decisões muito questionáveis. Uma delas, por exemplo, foi o PS5 Pro, um console de $700 na gringa ou preço sugerido de 7 mil. Mas que negócio, cara, essas coisas acontecem porque tem quem compre, entendeu? Quando tiver quem compre coisa cara, aí vamos continuar fazendo. Tipo o Apple, por que o Apple faz sucesso?
O pessoal paga um dinheirão aí, né? Ah, é de melhor qualidade, mas será que é tão melhor assim para valer o preço? Acho que não. Mas enfim. R$ 1.000 aqui no Brasil, fora o fato de que ele não vem com leitor de discos e caso tu queira usar mídia física, tu tem que pagar 500 pau a mais num drive. E aí, mano, você pensa, se hoje a Sony já tende a ser arrogante e tomar as decisões duvidosas, o que ela fez em 2006 então, mano, considerando a realidade da época? Ela posicionou o Play 3 no mercado como um produto premium, ela claramente queria se tornar a Apple do mundo dos videogames. PlayStation 3... Então, Play 3 aqui, ó, $500, 20 GB, 60 GB, 600. Nessa época o Xbox estava 300, 299, 300, entendeu? Então praticamente o dobro, né? Quase o dobro aí do Xbox, pô. Um videogame de luxo, uma máquina que rodava Blu-ray. A própria Sony falava que valeria a pena você fazer hora extra no trabalho para ter o seu bendito Play 3. Custava $600. Só que como a Sony não era a Apple, isso acabou dando vantagem para a Microsoft e fez muitas pessoas escolherem o 360, porque ele era uma máquina que rodava os mesmos jogos se tratando de multiplataforma, custava mais barato e tinha um ecossistema online mais completo. Vamos lá. Tinha diferença alguns jogos de Play 3? Os exclusivos tinham. Porque os exclusivos do Play 3 conseguiam explorar todo o potencial do Pro 3, principalmente do processador. Já os multi não. Os multi complicavam os desenvolvedores. Alguns jogos saíram idênticos ao Xbox ou piores. Lembrando que tinha aquela briga, né? O Xbox, se não me engano, a maioria é 720p e do PlayStation era 1080. Mesmo assim, a qualidade gráfica não era bizarra, entendeu? Quase perceptível. E um ponto interessante é a gente analisar a perspectiva dos desenvolvedores sobre essas duas máquinas. Por causa da complicadíssima arquitetura Cell, o PlayStation 3 ganhou uma fama de ser um hardware extremamente difícil de trabalhar, enquanto o 360 era muito mais amigável e fácil de lidar. Sim. E o resultado disso era que nos jogos exclusivos de Play 3, como God of War 3, os jogos da Naughty Dog, The Last of Us, o vídeo brilhava, porque como eles eram estúdios first party, eles só tinham que desenvolver para essa única. Então, a maioria das franquias de sucesso do PlayStation, God of War saiu no Play 2, né? Mas muitos saíram no Play 3, né? Saíram no Play 3 explorando esse chip e esse processador mais poderoso. Só que os produtores dos multi, né? Multiplataforma que eu falo, não conseguiam desenvolver legal aquele chip. Esse aqui pegou, né? Única plataforma, eles tinham muito mais tempo, liberdade para estudar aquele console e dominar ele. Com isso, os caras conseguiam entregar resultados incríveis. Hoje não tem. Entretanto, não era raro ver jogos multiplataforma rodando com um desempenho pior no PlayStation 3 ao comparar eles com o Xbox. Como eu não sou desenvolvedor, eu não tenho conhecimento suficiente para me aprofundar nesse assunto. Mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do canal Modern Vintage Gamer, onde ele explica por que o chip Cell era tão complexo. É um vídeo em inglês, então talvez a barreira do idioma possa atrapalhar a compreensão do assunto, mas se você manja dos inglês, eu recomendo muito porque ele traz bastante tecnicalidade. Fato é, com todo esse cenário montado, a Microsoft tinha todas as ferramentas necessárias para destronar a PlayStation e tornar o 360 o vencedor daquela geração. Eles só não previram que no futuro o 360 traria um dos maiores escândalos que a gente já viu em um console. A luz vermelha da morte. Pausa aqui, galera. Tinha uns 3 Xbox da luz vermelha da morte. Tinha a primeira placa, que eu esqueci o nome, tá? O segundo, se não me engano, eles tentaram corrigir o problema, acho que era Falcon. Aí começou a melhorar, né? Mesmo assim, diminuiu o problema, a quantidade de problema ainda dava problema. Aí quando veio a Jasper, famosas placas mãe Jasper, do Xbox 360, aí resolveu o problema. Então eu só pegava, a gente só comprava Xbox e perguntava a placa mãe. Qual placa mãe é? Qual data traz? Se fosse Jasper, show de bola, o pessoal ia lá e comprava. Se fosse Falcon, tinha um risco de acontecer luz vermelha, tá? Primeiros lotes, esquece. Praticamente mais da metade dava luz vermelha, cara. Mas beleza, ainda bem que consertaram isso. Da Jasper diante, começou a pegar tudo. Mas isso levou mais de um ano, tá?
Até chegar na Jazz passou de ano. Where there were 4 green lights around the Xbox emblem. Each of those lights corresponded to a specific controller, and so that's how you knew what player you were in the game. We also used the ring to tell people when there were issues. It's like the check engine light on your car. É muito comum toda vez que lançar uma nova geração de consoles, a primeira remessa apresentar defeitos. Infelizmente, isso é algo comum na nossa indústria. Os primeiros compradores acabam se tornando os beta testers entre... Tá, só pra ser justo, o PlayStation, aquele FAT, apesar de ser lindo, também deu problema, tá? Não tinha luz vermelha piscando, mas é o mesmo problema do processador, né? Esquentava a solda, né? Que liga de liga esquentava a solda, requentava, esquentava, quando eu via trincava a solda do processador, né? É uma coisa no Xbox, a luz vermelha da amostra do Xbox, a maioria das vezes era isso, tá? Problema na solda. Enfim, aconteceu no Xbox, aconteceu no PlayStation 3 também. Só resolveu quando veio o Slim, né? Quando veio o Slim, resolveu de vez, PlayStation 3 Slim, filé. Muito difícil dar problema. Entre aspas, daquele console. Mas o que aconteceu com o 360 foi algo muito fora da curva. Em meados de 2006 começaram a aparecer vários relatos, tanto de consumidores finais, quanto de jornalistas e pessoas da mídia, dizendo que o Xbox deles não funcionava. No anel no botão de ligar do console aparecia uma luz vermelha que ficou conhecida como... Só um porém, tá? Quem tinha garantia e tal, comprou e tal, ia lá e a Microsoft corrigia o problema, tá? Trocava por outro, consertava e tal. Porque muita gente no Brasil comprou importado de outro lugar, então quando dava o problema, esperava para assistência técnica daqui mesmo, o cara ia fazer uma gambiarra, chegava vaporzinho quente, voltava, depois pifava de novo, acontecia muito isso. Então muita gente, né, não teve nem conserto, não mandou nem para garantia, né? Porque não tinha garantia. Como Red Ring of Death. O grande problema é que a Microsoft não sabia qual era a origem e muito menos a solução do problema. Foi algo que pegaram eles totalmente desprevenidos, porque eles recebiam as unidades defeituosas das pessoas, encontravam defeitos, consertavam os consoles e eles quebravam de novo. E isso simplesmente virou uma epidemia. Se você comprasse um Xbox na época, era mais de 50% de chance que seu videogame ia quebrar e ia ter a luz vermelha da morte. Os engenheiros de hardware da Microsoft passavam meses estudando cada aspecto do console. Por que demora não tanto? conseguiam identificar desconfiar da solda, cara. Tanto que a Microsoft foi forçada a parar a produção do videogame por um tempo indeterminado. Acontece que o causador desse problema era nos processadores, porque quando as pessoas iam jogar, elas ficavam ligando e desligando o console e a CPU ficava em um ciclo de ficar esquentando e esfriando, e se estressava as conexões até chegar em trincava a solda. Eram rompidas. Logo, não havia comunicação entre o processador e os outros. Vamos lá. Todo esse problema que botaram uma solda de má qualidade. É mole isso. Se tivesse botado uma solda de chumbo, pelo menos, a chumbo foi até proibido depois de ser questão ambiental, mas o chumbo é mais resistente, dificilmente trincava. Então aqui no Brasil, pelo menos, o pessoal ia trocar, fazia o reparo e botava solda de chumbo, entendeu? Mais ou menos resolvia o problema. Uns voltavam a dar problemas, mas muitos se salvavam mesmo. Outros componentes, e a máquina não conseguia fazer nada. Se você estivesse jogando alguma coisa, o jogo crashava e o console exibia a luz vermelha para indicar que tinha dado algo errado. Mesmo depois de identificarem o problema, a situação não foi fácil para a Microsoft, porque haviam centenas de milhares, até milhões de pessoas que estavam com consoles quebrados, e se eles quisessem manter a confiança dos jogadores, eles precisavam consertar todos esses consoles sem custo, de boca fechada. Não era um benefício, a marca não estava fazendo um favor para você, era obrigação dela. Só que nessa obrigação, meu amigo, custaria duas coisas. Primeiro, tempo, já que eles só conseguiram completar o ciclo de reparo dos consoles em 2011, na metade da geração do 360 praticamente. E segundo, a Microsoft teria um prejuízo de $1 bilhão, que poderiam muito bem ser negados, inclusive, se o departamento de Xbox chegasse para Steve Ballmer, que era o CEO da Microsoft na época, pedindo $1 bilhão para resolver o problema, que ele podia muito bem ter falado: não, a gente deu dinheiro para vocês, a gente... Ele podia ter falado, só que ele viu que valia a pena, né, cara? Porque você passa muito dinheiro, né? Deu prejuízo aqui na venda, deu prejuízo aqui, o outro na produção do console, mas ele sabia que era um mercado que tinha muito a ser explorado, né? Esse negócio de, deu prejuízo, depende, né? Depois o lucro compensou isso. Confiou em vocês, vocês fizeram merda. E se isso acontecesse, a marca Xbox simplesmente morreria.
Ó. Dorime, interrimo.